Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios promovam e incentivem o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Já o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor assegura direitos específicos ao turista, como, por exemplo, a garantia da informação correta, clara e precisa, além das características e do preço do produto a ser comercializado. E quando esses direitos forem violados, a quem recorrer? Quais são os direitos dos turistas? Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o advogado consumerista Rogério Rocha e também com Carlos Vieira, presidente da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto, produzida pela equipe da TV Justiça. Acompanhe. No ano passado, Humberto fez uma reserva em uma pousada de Porto de Galinhas, Pernambuco. Ele, juntamente com outros colegas médicos, foram para participar de um congresso. A reserva foi feita com bastante antecedência e Humberto pediu um quarto com 2 camas de solteiro. Já queria dividir a diária com um amigo, mas antes mesmo de chegar ao destino, descobriu que a solicitação não seria atendida. Um apartamento que estava descrito no site como duplo standard. E aí eu coloquei um comentário no momento da reserva, dizendo que eu precisava de 2 camas de solteiro, mesmo porque eu não sabia o que era duplo standard. E a reserva foi confirmada, sem nenhuma ressalva, mas uns 3 ou 4 meses depois, eu tive um contato telefônico com a pousada, que tinham me mandado o telefone, e me disseram que não havia a possibilidade de eu ficar num apartamento com 2 camas de solteiro, mas teria que ser uma cama de casal. De acordo com Humberto, ele até tentou resolver o problema diretamente com a pousada, mas sem sucesso decidiu entrar na justiça. A empresa e o site que intermediou a reserva foram condenados. Eu achei que não deveria me calar nesse caso e resolvi acionar a justiça para ver o meu direito assegurado. O juiz destacou na decisão que Humberto chegou a receber uma confirmação da reserva por e-mail. E lá constava a informação de que o quarto teria 2 camas de solteiro. A falha na prestação do serviço foi confirmada. O juiz entendeu que houve violação do direito à personalidade, o que gerou indenização por danos morais no valor de R$2.000. Segundo esta advogada, o Código de Defesa do Consumidor prevê que o serviço seja oferecido de forma satisfatória e conforme foi acordado. Ela dá dicas de como proceder em casos como este. O fornecedor de produtos e serviços, ele tem que observar aquilo que ele vendeu, que ele colocou no mercado. Qualquer tipo de oferta, seja ela verbal, seja ela documentada, ela tem que ser garantida. Neste hotel fazenda, que fica próximo a Brasília, Leonardo, um dos proprietários, conta que toma todos os cuidados necessários no momento da reserva e orienta os funcionários para que eles anotem as preferências dos hóspedes. A nossa equipe está toda sendo treinada sempre que possível por nossos gerentes, para que eles fiquem preparados quando houver esses transtornos, assim, ou porventura de algum erro, que possa ser resolvido o mais rápido possível. E aí monta, desmonta, assim, com uma rapidez e eficiência para poder garantir o conforto aos nossos hóspedes. Doutor Rogério, desde 2008 a gente tem a Lei Geral do Turismo. O que essa lei mudou? O que ela trouxe de avanços? A lei trouxe, na verdade, princípios que fazem com que o Estado, o município, Estado e os municípios possam promover o turismo em suas regiões. Ela traz claramente avanços, quando também recepciona direitos dos consumidores, que já são até recepcionados pelo Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Então, são avanços consideráveis sobre a liberdade também do turista, no caso, de ir e vir a todo e qualquer lugar que quiser, a todo e qualquer momento. Enfim, é uma legislação em que pese essa situação já ser um pouco contemplada no Código de Defesa do Consumidor, é sim um avanço que estabelece diretrizes para que os estados e os municípios também promovam o turismo. Doutor Carlos, e do ponto de vista da ABAV, quais são os principais avanços com a lei? Primeiro que ela insere o turismo como uma atividade, ela reconhece o turismo como uma atividade econômica e política, porque a lei ela define as políticas nacionais de turismo que o governo federal tem que tomar e o seu planejamento e passa isso para os respectivos estados e municípios. Depois ela também tipifica os atores do mercado de turismo, agências e seu papel, parques, os meios de hospedagem, transporte e por aí vai. Então, ou seja, a gente entende, essa lei ela veio para inserir o setor de viagem, o setor de turismo, dentro de um segmento, mostrando que ele é um segmento econômico muito importante para a nossa atividade econômica. Agora, essa lei também prevê o cadastramento das empresas prestadoras de serviço. Isso é importante? Olha, isso é importante porque
o governo, enquanto gestor, né, enquanto planejador, definidor dessas políticas, ele passa a saber, no primeiro momento, quantas empresas nós temos em cada setor, para exatamente estudar que impacto esses setores têm dentro do segmento econômico. E depois ele passa a exigir, como normativa para negociação com o próprio governo, que essas empresas estejam registradas, ou seja, o governo sabe que elas existem, porque existe um registro dela, e que para ela ter negócios com o governo, ela tem que estar devidamente cadastrada. E que no momento próximo, ou seja, no futuro seguinte, né, o consumidor fica resguardado porque ele acredita que está tratando com empresas que o governo sabe que elas existem. Existem muitos problemas nessa relação, mas uma segurança que o consumidor pode ter é que essa empresa que fornece esse determinado serviço, ela esteja cadastrada no Ministério do Turismo para que essa seja uma garantia a mais nessa relação. Ainda que o fato de estar cadastrada não quer dizer que um problema não pode acontecer, mas é uma garantia de que aquela empresa se preocupa com isso, que não é uma aventureira. Que ela realmente existe, exatamente, né? Que ela não está ali para aproveitar uma oportunidade qualquer. Agora, a lei também prevê um livro de reclamações. Isso ajuda o consumidor? Olha, as reclamações, elas devem ser feitas na exata medida em que os problemas acontecem. É claro que, ao contratar determinado serviço, o consumidor jamais espera que essa contratação seja problemática. Mas os problemas existem e, muitas vezes, são resolvidos até mesmo pelas agências no primeiro toque. Não é? Muitas agências têm essa autonomia até de resolver determinados problemas. Mas um problema que existe muito é a falta de informação do consumidor. A quem reclamar, como proceder em um caso onde comprou determinado produto, determinado serviço e recebeu outro. Os consumidores precisam exercer o direito de reclamar, sim, reclamar se aquilo que foi contratado em determinado momento não lhe foi entregue. Nós temos a consciência de que grande parte das reclamações são resolvidas via administrativa. Agora, se não for resolvido via administrativa, aí qual é o passo seguinte, doutor? Se pela via administrativa não for resolvida, o consumidor pode lançar mão, sim, de uma ação judicial, uma ação de reparação de danos, para discutir aquela situação. Aí, sim, haverá a possibilidade do contraditório, a empresa também terá a oportunidade de se defender, e aí o judiciário vai julgar quem é que tem razão nessa situação. E são casos também que acontecem muito. Às vezes, existem contratações pela internet que ainda não são tão claras, e o consumidor também tem certa culpa por não também observar algumas situações constantes do contrato. Doutor Carlos, e a ABAV também tem um canal de comunicação para o consumidor que se sente lesado ou para a agência que vê que outras não estão cumprindo, que deve denunciar? A ABAV, cada estado tem a sua associação e nós temos uma entidade nacional. A gente procura, em alguns casos, dependendo da estrutura de cada entidade, ter um site para orientação tanto dos agentes de viagens associados como dos consumidores. O que a gente observa muito que existe dentro da nossa atividade são alguns momentos de gargalo, principalmente no que tange ao transporte aéreo, porque as agências elas são distribuidoras do serviço de passagem aérea, de transporte aéreo. Então, ou seja, a gente vende passagem aérea. A gente tem que lembrar que a passagem aérea, o transporte aéreo é uma concessão de serviço público. E o que ocorre muito com o consumidor? Ele chega, a agência vendeu a passagem para o dia certo, no voo certo, na companhia certa, no horário certo, fez o check-in antecipado para o seu cliente, mandou para ele, chegou no aeroporto certinho. A companhia aérea fez o embarque dele, ele fica no embarque aguardando o avião chegar. Aí é comunicado que haverá um atraso de voo, mas não falam quanto tempo vai durar esse atraso, se vai sair daqui a 5 minutos, 10, um dia, um ano, se não vai sair, ou se o voo foi cancelado. Ele fica à deriva no aeroporto. E isso causa problema para a agência de viagens, que não responde por transporte aéreo. Ela apenas viabiliza, ela vende a passagem aérea. Pois é, mas ao vender o produto, ela não acaba se tornando responsável por esse produto? Tanto, não só a passagem aérea, mas também uma hospedagem que não dá certo, ou um passeio que a pessoa comprou, a agência não se torna responsável? Olha, pelo Código de Defesa do Consumidor, nós somos responsáveis, porque o ponto de venda foi a agência de viagens. Mas a gente tem entendimentos que é o seguinte, como, primeiro, transporte aéreo é serviço público, é concessão de serviço público. O Código de Defesa do Consumidor, a gente entende que ele poderia, de repente, na área de prestação de serviço, ser um pouco mais específico na responsabilidade. Nós, em primeiro lugar, nós somos favoráveis ao Código de Defesa do Consumidor.
O que os agentes de viagem não são favoráveis é que eles sejam processados, condenados e penalizados por todo e qualquer problema advindo na nossa atividade. O cliente foi para um hotel, se hospedou, não gostou do café da manhã, nós somos penalizados. Ele mandou passar uma camisa no hotel, sei lá, amassou, estragou a camisa, nós somos penalizados. É o caso de responsabilidade solidária, doutor Rogério? É claro que a agência, ao proceder com a venda de determinado pacote, ela estabelece claramente e hipoteca o seu nome e a sua idoneidade que aquela empresa terceira vai efetuar aquele serviço da maneira que foi contratado. Mas a responsabilidade, ela é solidária e objetiva, tendo em vista que, em uma situação como essa, ao comprar a passagem ou comprar um pacote de alguém, de alguma agência que me oferece esse serviço, e na hora do problema eu não poder buscar uma informação que me faça, pelo menos, saber como proceder adiante, é uma visão um pouco distorcida da realidade. Se o consumidor comprou o pacote, já pagou tudo certinho e, de repente, ele tem um problema, precisa desistir da viagem ou simplesmente desistiu mesmo, quais são os direitos dele, doutor Carlos? Bom, ele pode receber de volta uma parcela? Pelas normas vigentes, né, existe um contrato de prestação de serviços que deve ser feito entre a agência e o consumidor, né? E esse contrato especifica, principalmente, a questão de prazos de cancelamento e as respectivas multas, geralmente são gradativas. O que a gente tem observado aí, nesses últimos 4, 5 anos, é que as agências não querem ganhar dinheiro cobrando multa de clientes. Elas querem ganhar dinheiro vendendo o seu serviço e elas procuram, dentro de uma possibilidade, dentro de uma demanda existente, de reitinerar essa viagem dele, de trocar a data, trocar por outro destino, procurando atender aquele cliente. Agora, o que ocorre é que, para que isso ocorra, tem que haver um entendimento, um consenso entre o cliente que está comprando, a agência que está vendendo e as partes que são os fornecedores de serviço. Porque, às vezes, dependendo da antecedência que se cancela uma viagem, fica realmente muito difícil para você fazer um encaixe ou vender novamente aquele lugar. Esses contratos são celebrados entre a agência e os consumidores, é um contrato de adesão. Um contrato que, em regra, não existe a possibilidade do consumidor discutir as cláusulas. Ele tem São que contratos assinar, que ou você adere ou você não adere. Então, existem cláusulas notadamente abusivas, cláusulas especificamente que dizem respeito à multa com relação à rescisão do contrato. Multas de até mesmo 100% do que foi pago, o que é totalmente abusivo, totalmente desproporcional. Porque se for abusivo, ele tem como recorrer. Se for abusivo, ele não é obrigado a aceitar. E essa cláusula, para ser declarada abusiva, ela não será declarada pela agência, ela tem que ser declarada no judiciário. O consumidor tem que fazer valer o seu direito. Inclusive, decisão recente do STJ, num caso onde um casal de noivos havia comprado um pacote e, uma semana antes do casamento, eles desfizeram o noivado, enfim. E aí a agência cobrou os valores abusivos à época, não lembro o patamar, mas o STJ fixou em 20%, o que chega a ser razoável diante de uma cobrança e muitas vezes extorsiva. E se a agência é que precisa cancelar a viagem por algum motivo? Aí quais são os direitos do consumidor? O direito dele está garantido, é o mesmo contrato. A agência terá de ser penalizada. Veja bem, em momento algum a gente defende que se a agência errou, tem que ser perdoado. Pelo contrário, se errou, ela tem que pagar pelo seu erro. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre o direito do turista. O que muda quando o pacote de viagem é internacional? Os direitos do consumidor permanecem o mesmo ou muda um pouquinho? Eles permanecem o mesmo. Nossa legislação é clara. Quando você faz uma viagem para o exterior, geralmente lá fora é tudo agendado com antecedência e pré-pago total e integral. Não existe parcelamento, financiamento. Então, a agência, ao efetuar esse pagamento, mesmo que, dependendo do prazo que o cliente desista, ela fica algemada porque ela já efetuou o pagamento para o exterior. E lá os fornecedores não negociam, eles não têm interesse nessa legislação nossa. Eles têm outro tipo de tratamento para relações de consumo. E a agência, você vê o seguinte, como é que eu vou devolver um dinheiro que eu já paguei e a parte que me cabe nesse latifúndio da viagem é uma porcentagem XYZ.
Essas regras de cancelamento são dadas em função de cancelamentos de prazos de condições e multas dados por companhias aéreas, por fornecedores de hospedagem no exterior, também no Brasil, por serviços que serão prestados, como traslados, guias. Às vezes você reserva um guia, um traslado executivo, privativo, uma pessoa só para aquele grupo, só para aquele casal. Então, assim, é uma série de serviços que são reservados e pré-pagos. Tem até um caso interessante, onde um determinado consumidor, na verdade ainda menor de idade, ganhou dos pais uma viagem para o exterior, e ele ficaria um mês em Londres, no intercâmbio, e foi apresentado a ele ele ficaria na casa de uma família, para ele se adaptar melhor, e uma casa bonita, uma casa, enfim, compatível com a que ele vivia aqui. E, ao chegar na casa, ele foi surpreendido com uma casa completamente diferente, um tratamento completamente descortês, e ele chegou a ficar sozinho em casa um dia. O consumidor, na época, ele era menor de idade, ele entrou em pânico e veio embora 3 dias depois. Não é? E a empresa foi acionada, porque a empresa disse que em qualquer situação de emergência poderia ser acionada, e não prestou o auxílio adequado. O consumidor voltou, a criança voltou, e procurou o judiciário depois para ser ressarcido desse problema, que claramente aconteceu lá fora, mas a origem, o negócio foi celebrado aqui, e ele saiu daqui para desfrutar de uma viagem e, infelizmente, não conseguiu, diante de uma falha na prestação de serviço. Pois é, quando a pessoa, então, compra um pacote, compra uma viagem e não recebe direito o que foi contratado, como no caso que o senhor acabou de exemplificar. Quais são os direitos dessa pessoa, mesmo ela tendo usufruído da viagem, se não foi a contento? Eu vou ilustrar com um caso também. O consumidor comprou um cruzeiro, e ele comprou uma cabine que tinha vista para o mar. Ao entrar no seu quarto, ele se defronta com a situação de a cabine ter a vista obstruída por um bote. O que fazer nesse caso? Claramente, depois de entrar no navio, não tem como sair de lá. O navio já saiu e ele pode tirar foto, ele pode fazer filmagens, guardar o voucher de viagem que estabelece, nesse caso estabelecia com clareza, que a vista era para o mar. Não há nenhum problema em vender a cabine com vista obstruída, desde que ela seja informada ao consumidor no momento da compra. Ele comprou uma coisa e recebeu outra. Claramente, se isso acontecer, ele deve buscar, primeiro, a tentativa administrativa com a empresa. Se não conseguir, ele deve procurar o judiciário. Nesse caso, doutor Carlos, as empresas respondem e depois acionam quem fez a venda primária? A agência, depois de resolver, de sanar o problema do seu cliente, ela pode recorrer a, digamos, também via judicial ou via administrativa, ao seu fornecedor de serviço para que seja sanado determinado problema. Uma ação regressiva. Uma ação regressiva. O que a gente observa, e aí está dentro da Lei Geral do Turismo e recentemente com a sanção da lei que regulamenta a atividade de agências de viagens, o que vai beneficiar a relação de consumo é que cada vez mais no nosso mercado, para você ser agente de viagem, você vai ter que ter no seu objetivo social agenciamento de viagens. Pronto, não poderá estar misturado com outras atividades, que é o que ocorre muito hoje. E aí, Vitor, que foi comentado, muitos aventureiros. Às vezes a pessoa tem que saber o que eu estou comprando. E é muito importante a pessoa, além de saber a agência que ela está comprando, quem é que vai me atender lá fora? Como é que vai se dar? Com quem que eu falo se der alguma diferença no serviço? Pois é, o senhor falou aqui em saber de quem está comprando. Hoje acontece muito da gente fazer compras na internet, procurar um pacote de viagem na internet. Esse sistema também é fiscalizado, também cumpre as regras direitinho? Se for .br, está sujeito à nossa legislação. Em maio do ano passado, entrou a nova Lei de Comércio Eletrônico, que estabelece uma série de obrigações para as empresas que fazem comércio eletrônico. Então, a empresa que faz comércio eletrônico precisa ter a identificação do CNPJ, endereço físico, telefone para reclamação, imprimir o contrato na tela, ele precisa ter atendimento ao consumidor. Então, é claro que o consumidor é a primeira pessoa que fiscaliza essa relação. Não dá para acreditar, por exemplo, que uma viagem que custa 10 mil seja vendida por 1.000, por 2.000, onde há claramente um descompasso. E uma orientação é que aquela pessoa, aquele consumidor que não tem o costume de comprar pela internet, que não faça, que prefira ir à loja, faça essa contratação pessoalmente, para que ela não tenha que passar por problemas como este. Doutor Carlos, agora muitos sites de compras coletivas também estão vendendo viagens, pacotes. O que acontece se o consumidor compra e não consegue nunca marcar a data que ele precisa?
ele tem a quem recorrer? Tem. O que a gente tem que ter atenção, e a gente tem observado em alguns estudos, é o seguinte: ainda a compra via internet é muito de impulso, e a pessoa não se atenta àquelas regrinhas, aquelas letrinhas miúdas. Com essa nova legislação do comércio eletrônico, já deu um grande avanço, porque procurou resguardar exatamente a relação de consumo saudável. Uma coisa que a gente observa muito, principalmente em alta temporada de viagens, recentemente com o evento da Copa do Mundo, são os sites fantasmas, que oferecem vantagens que não existem no mercado, e a pessoa foi atraída, a isca foi uma tarifa muito atrativa que ela entrou, comprou e não recebeu nada. Então, assim, é precaução. Canja de galinha, você tem que ter atenção no que você está fazendo, porque as relações de consumo estão cada vez mais intensas, mais rápidas, e o cliente, às vezes, por um descuido, ele tem que ter ciência de que, se ele fizer alguma coisa errada, o primeiro momento ele está prejudicado por não poder embarcar ou por ser uma data diferente da que ele pretendia. E se ele compra e não consegue marcar a viagem, como acontece às vezes nos sites de compras coletivas, ele pode ter o dinheiro de volta? Se a empresa vendeu determinada data e o consumidor não conseguiu, ou chegando perto da viagem não consegue, o consumidor pode sim pedir a restituição dos seus valores, de todos os valores pagos, sem prejuízo nenhum. E se for uma situação onde haja algum prejuízo, além do prejuízo material, ele pode ingressar, inclusive, no judiciário pedindo reparação do dano moral. Agora, se acontece algum problema, doutor Carlos, com a viagem, um acidente durante o caminho, a agência que vendeu, ela tem que se responsabilizar em dar todo o suporte para aquele passageiro? Via de regra, hoje as agências oferecem, e até porque elas vendem, comercializam seguros de viagem. E dentro de um mercado que nós temos, é muito difícil hoje que alguém faça uma viagem, principalmente para o exterior, e que não faça seguro, por vários motivos. Primeiro, o seguro, se for pelo lado financeiro, ele vai custar aí 1%, 2% da viagem. E a gente costuma brincar dizendo o seguinte, que o único serviço que você pode vender, que você faz questão de não entregar para o seu cliente, é que ele use o seguro. Porque se ele usou, é porque deu alguma coisa errada na viagem, mas ele estará resguardado. Então, não convém você viajar sem seguro. E é comum, às vezes, você oferecer para o cliente um determinado seguro em função de faixa etária, de destino de viagem que ele está fazendo, de padrão de viagem. Fala, tem um seguro com coberturas melhores. Não, faz o mais barato. E você, às vezes, procura convencer o seu cliente, olha, usa um seguro um pouquinho melhor, porque a diferença é muito pequena. Você vai ter coberturas melhores, você vai estar mais resguardado não só na questão do valor, mas também na de itens que o seguro cobre. Então, vai desde um simples, que às vezes pode não ser tão simples, extravio de bagagem, a um trupicão lá que caiu, machucou o braço, torceu o pé, tratamento odontológico, assistência jurídica, porque às vezes você alugou um carro, abauruou, ou aconteceu algum problema que você precisa do apoio de um advogado, tem seguro que cobre isso tudo para você. Com a vantagem que você não tem que colocar a mão no bolso, já está tudo dentro do serviço contratado pelo seguro, inclusive com o concierge para resolver isso para você. Igual, doutor Rogério, mesmo sem o seguro, o consumidor continua tendo os direitos dele, o turista continua tendo os direitos dele. Continua sim. Essa situação são situações que são imprevisíveis. Em algumas situações, os consumidores, apesar de comprarem esse seguro, eles não sabem não sabem qual o tipo de cobertura que tem aquele seguro, não sabem qual é a situação em que eles vão poder lançar a mão daquele seguro. Então, em algumas situações, os seguros são vendidos e o consumidor absolutamente não sabe do que se trata. É uma venda casada, sim, mas se existe o seguro, existe também a apólice, existem as coberturas que são garantidas por aquela seguradora e, geralmente, as seguradoras não são as agências, claro, são seguradoras muito maiores que fazem essa apólice, mas o consumidor precisa saber o que é. O que é que eu estou comprando, eu estou sendo segurado em qual situação, como eu vou utilizar, o que eu preciso fazer. Doutor Carlos, doutor Rogério, muito obrigada pelos esclarecimentos dados aqui. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com o advogado consumirista Rogério Rocha e também com Carlos Vieira, presidente da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, aqui no Distrito Federal. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem novo encontro na próxima semana. Até lá!